Olá pessoal, hoje a videoaula é sobre cálculo estequiométrico e estequiometria. É a determinação de quantidade de substância do reagente ou do produto. E essas quantidades elas podem ser mostradas e identificadas por número de mols, pela massa e pelo número de Avogadro, tá? Então, cada substância vai ser expressa por essas unidades. Mol, que é um número, é o coeficiente estequiométrico, é a quantidade de reagente e produto, e pela massa, que a gente vai pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar ou massa atômica de cada substância, e um número de Avogadro. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas para 1 mol de substância, tá? Então, nós vamos ver o que é massa atômica ou massa molar. Massa atômica ou massa molar, ou massa molecular, é a soma das massas atômicas de cada substância. Então, na primeira parte da matéria, eu tem um exercício, que é o último, calcule a massa molecular ou a massa molar de cada substância. E eu dei alguns exemplos aqui que os demais vocês vão fazer. A massa molecular é a soma das massas atômicas de cada substância. E aonde que eu encontro essa massa atômica? Na nossa amiga tabela periódica. É aquele número que está do lado ou embaixo do número atômico. O número atômico sempre é um número inteiro e a massa atômica é aquele número com vírgula. E a gente sempre vai usar um número inteiro. Então, aqui, óxido de magnésio. A massa atômica na tabela periódica do magnésio é 24. O oxigênio é 16. Então, eu vou somar 24 mais 16. A massa molecular do óxido de magnésio é 40 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de óxido de magnésio, eu vou ter 40 gramas. Vamos ao exemplo do H2SO4. Então, eu tenho, o hidrogênio é 1, só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, vou pegar o 1 vezes 2, mais a massa atômica do enxofre é 32, só que o enxofre eu só tenho 1, mais o oxigênio, 16 vezes 4. Então, a massa molecular do H2SO4 é 98 gramas por mol, ou seja, em 1 mol de H2SO4 eu tenho 98 gramas. O2, gás oxigênio. Então, a gente viu lá na tabela periódica, só olhar na tabelinha, que o oxigênio é 16, mas eu tenho 2 oxigênios. Então, é 16 vezes 2, vai dar 32 gramas por mol. Então, 1 mol de O2, eu tenho 32 gramas. Esse é o cálculo para nós descobrirmos a massa molecular de 1 mol de cada substância. Agora nós vamos ver na reação química, sempre reação química balanceada. Então, N2, 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. Então, nós vamos expressar pelo mol, pela massa e pelo número de Avogadro. Então, eu tenho 1 mol, 3 mols e 2 mols. Só olhar o coeficiente estequiométrico. Como é que eu vou passar para a massa? Então, eu vou achar a massa atômica do nitrogênio. É 14 vezes 2, 28 gramas. Só que aqui eu tenho 1 mol, então é 1 mol vezes 28 gramas,
28 gramas. No hidrogênio, o hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2 gramas, só que eu tenho 3 mols. Então, vou ter que pegar esse 3 e multiplicar por 2, que é do hidrogênio. Vai dar 6 gramas, porque é multiplicado pelo número de mols. Lá no NH3, o nitrogênio é 14 mais 1 vezes 3. O NH3 é 17 gramas. Só que é 17 gramas vezes 2 mols, que vai dar 34 gramas. Então, essas quantidades de massa eu tenho que multiplicar pelo número de mols. Agora, pelo número de Avogadro. O número de Avogadro, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. Se for um átomo, átomo. Molécula é a soma dos átomos. Então, N2 é um átomo. Então, como eu tenho 1 mol, eu vou multiplicar 1 vezes 6,02 vezes 10 na 23. H2 é um átomo, mas eu vou pegar o 3, que vai multiplicar 6,02 vezes 10 na 23, que vai dar 18,06 vezes 10 na 23 átomos. Aqui o N2 também é átomo. O NH3 já é uma molécula, que eu vou multiplicar o 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23, que vai dar 12,04 vezes 10 na 23 moléculas. Então, nós vamos expressar a estequiometria de cada substância elemento por quantidades, ou de mol, ou de massa, ou pelo número de átomos ou moléculas. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Nós não vamos nos deter nos cálculos ainda, a gente vai só se deter ao cálculo da massa molecular, que eu fiz 3 exemplos. Na primeira parte que eu dei a matéria, tem mais exemplos que vocês podem calcular. Então, na semana que vem, eu faço o cálculo total de todas as massas moleculares da primeira parte, tá? Um abraço a todos. Tchau!